Boa noite. Entraremos hoje num assunto um pouquinho diferenciado, chato, mas em Números, capítulo 29. Vou ler alguns versículos, não todos, mas antes de ler todos, ou alguns versículos do capítulo 29 de Números, porque assim eu quero fazer, e pulei algumas coisas que também não faz muita diferença para nós hoje. Mas eu quero ler para vocês, para mim, para vocês, reforçar uma coisa aqui, um raciocínio aqui, e para você entender a lógica do porquê os sacrifícios aconteciam antes, né? Hoje talvez não. Hoje com certeza não se faz mais sacrifícios com animais. O que Deus quer de você, o que Cristo Yahushua Mashiach, assim por dizer, Jesus Cristo, o que ele quer de você é a sua sujeição, obediência, adoração, devoção, ajoelhar-se diante dele, adorar como todo um amigo, um Deus, um Pai, um santo e justo. Assim como adoramos a Deus, também adoraremos ao Pai Celestial que o criou. Porque Cristo Jesus é saído das entranhas de Deus, do Pai Todo-Poderoso, de Yahweh. É o único ser saído do DNA de Deus, é Jesus. Antigamente chamava ele de Miguel Arcanjo, né? E aí ele tinha outros nomes ainda lá na antiguidade, na eternidade invisível ou espiritual, fora desse plano nosso, matéria carne. No capítulo de Levítico 16, versos 20, 21, 22. Ou depois o 26, né? E aí nós vamos para lá para nós entender um pouquinho o porquê do demônio, Satanás, Azazel, querer que morra um número gigantesco de pessoas não salvas. Vamos entender passo a passo. Quando Arão houver acabado de fazer a expiação pelo lugar santo, pela tenda de revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto pela mão de um homem designado para isso, um sacerdote, uma pessoa pura para isso. Até porque naquela época não existia lâmpada, era tudo clareado por fogueira. Então a pessoa que ia sair do arraial já estava adentrando o deserto no escuro. Tinha que ser homem de muita fé, muita coragem e forte, né? Vamos lá para o versículo 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, né? Solitária. E esse homem soltará o bode no deserto. Então vamos para o 25, para nós não tentar atropelar. E aquele que tiver soltado o bode para Azazel, levará suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Continuaremos um pouquinho no 23 também. Depois Arão entrará na tenda da revelação, despirá das suas vestes, né? De linho de vestido na altura, né? Do lugar santo. Ali as deixará e banhará o seu corpo também num lugar santo, vestirá das suas próprias vestes, e então sairá e oferecerá o holocausto, o sacrifício, né? E do povo. Fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura e a oferta pelo pecado. O 26 aqui é uma coisa intrigante. Quando Abraão fazia a expiação,
a oração e colocasse a mão na cabeça do bode, no versos 26, você vai entender melhor isso aqui. Deus transferia toda a culpa do pecado que o povo tinha cometido sobre o bode, que literalmente Deus já sabia que o bode ia lá para o deserto e ia encontrar Azazel. Quem é Azazel? Azazel é um dos primeiros anjos dos 200 que fez os outros anjos, demais anjos, pecarem contra Deus, lá em Gênesis capítulo 6, versos tralalá, não vou ver se eu consigo ver aqui, né? E fazendo com isso com que os anjos pecassem, desrespeitava o ser humano, contaminando-se com mulheres. Você vai entender em Gênesis 6, você lê ele todo, que é pouquinho versículo, a corrupção do gênero humano. Entendeu? Você vai lá ver isso aí, tá bom? Gênesis 6, confirma que Satanás cobiçou Eva, mulher. Isso é heresia? Não é heresia, tá na Bíblia, em Gênesis 6, e em Judas também tá lá. Não é heresia, é porque muitos conteúdos dessa Bíblia, de todas as Bíblias em si, foi tirado para não deixar nossas cabeças louca, maluca. E de repente, Azazel, Satanás, ou seja, o demônio, que esse nome é o único que me dá o direito de chamá-lo de Azazel, porque tem na Bíblia, pegava o bode lá no deserto e literalmente o bode, talvez ele matava, talvez ele comia, talvez ele deixava sorto, e por isso distingue-se que os bodes selvagens surgiram daí. Né? Além deles encontrar com um demônio lá no deserto, e eles levavam a culpa de pecado da humanidade. Azazel aqui absorvia a culpa do pecado do povo. Satanás, o demônio original hoje. Né? Muitos chamam de luz sem fé, ou luz sem fé. Eu acho que a palavra luz sem fé já não é muito apropriada para ficar falando, não. Mas aí, o demônio pegou a culpa do pecado do povo. O povo estava limpo. Vou te explicar por A mais B esse assunto crítico, terrível. Cada ser humano que morre em seu pecado, não é que o diabo vai ter mais gente com ele lá, não. Para com isso aí. Tudo balela, conversa. Ai, que o diabo não quer morrer sozinho. Mentira! É que o diabo não quer levar a culpa dos seus pecados para ele. Porque cada homem, cada ser humano que se converte a Deus hoje, ou desde então até agora, que nós acabamos de ler de Levítico 16, a culpa de todo pecado cai na costa dele. Por isso que ele vai arder no Hades, no inferno, por milhares e milhares e milhares de anos, uma eternidade. Porque todo ser humano que peca, a culpa é do demônio. E quando você se converte a Deus, de que forma? Eu não sei. Quando você acha a verdade, entende a Cristo, entende a Bíblia, e se converte, larga das suas práticas iníquas, o demônio já sabe que toda a vida que você pecou, que tudo que você pecou, 10, 20, 30 anos, 40 anos, vai cair tudo nas costas dele. Todos os seus 40 anos de pecado caem nas costas dele. Mais 40 anos para ele ficar no inferno pagando penitência no lugar de sofrimento e tormenta, assim está escrito. Logo eu vou fazer esse vídeo. Vamos para Números, depois eu volto ao comentário. Versos 1 e assim vou pulando. No sétimo, Números 29, versos 1, aí eu vou pulando. No sétimo mês, é aqui a festa das trombetas. No sétimo mês do primeiro dia do mês, tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombeta. O versículo 5. De tudo que se ofereceu para a festa e para o pecado, e para o holocausto, no versículo 5 fala, e um bode para a oferta pelo pecado para fazer expiação por vós. Além do holocausto, da comida, de tudo que se pedia aqui, vamos continuar pulando, tá? Ofereceria no versículo 11 agora, e um bode para oferta pelo pecado, além da oferta, né, de expiação, de holocausto por tempo contínuo, oferta de cereais, de libação. Vamos lá de novo achar o bode aqui para você entender. Versos 16. Né, da 10ª parte, cada um dos 14, né? Dos cordeiros, das ovelhas. No versos 16. E um bode
para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, com a sua oferta de cereais e oferta de libação. No versos 19 está falando a mesma coisa. No versos 22, versos eu falo, mas é versículo 25, versículo 28, é o mesmo assunto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. Continuação do 31 também tem, o 34 também tem, e no 38 vai também dizer, de tudo que ofereceu lá, né? O cordeiro de 1 ano, sem defeito, e no 38, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais de libação. Detalhe importante, hoje, há 2000 anos e 21, há 2021 anos, Cristo, Jesus, padeceu lá no Calvário, depois dos seus terceiros dias ressuscitou. Tudo que se converte, tudo que se aceita e se arrepende em Cristo Jesus, passou uma nova criatura e não tem mais o pecado, desde que segue a sua vida íntegra. O teu pecado, vamos dizer, matou 10 por engano não, né? Por legítima causa, não porque era um puta de um homicida mesmo, ruim pra dedéu. Mas se não conhecesse a verdade, quando não conhece a verdade, não tem culpa do pecado. A Bíblia é bem assim. Daquela pessoa que ele matou, ele tirou uma vida de 30 anos, 10 anos, ou que seja. Talvez ele viveria mais 10 ou 20 anos. Deus, Yahweh, Pai Celestial, nosso Todo-Poderoso, vai somar o tanto que aquele cara viveu ou ia viver, e o tanto que ele pecou ou ia pecar, e o sofrimento que você ou eu causou na família dele, nos familiares dele. A culpa do pecado daquele cidadão que eu matei vai vir nas minhas costas. Se eu não conhecesse a Deus, se eu não conhecer a Deus. Por isso, que tomem cuidado com esse negócio de homicídio, essas coisas. Não entrarão no reino de Deus os homicidas também. Então, por isso que muitos aí usam a imagem do bode como é devotada a demônio. Não é que é devotada, o animal é animal. Só que o bode foi a criatura cascuda, robusta, para levar o pecado do povo para Azazel. Então, por isso que tem religiões aí que usam o bode como uma figura de Satanás, o Bafomede aí, né? Que é o Horus, famoso Horus no triângulo da Bermuda. Lá, Bermuda não, meu Deus. Naquele triângulo lá da pirâmide, né? Naquele olho que tudo vê. Você pode ver que tem uma imagenzinha de Horus lá. E Horus nada mais, nada menos é que Bafomede e Azazel. Mas quando o cidadão converte, todo o pecado que você cometeu na tua vida vai no lombo de Satanás. E nesse negócio que ele quer matar um monte de gente porque ele não quer ficar sozinho, é mentira. Ele não quer que a humanidade jogue todo o pecado sobre as costas dele, porque cada ser humano que se arrepende, cada ser humano que se converte a Deus é perdoado no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, esse sangue eterno, que até enquanto durar essa terra vai ser assim, nós seremos limpos e ele vai ser sentenciado pelos nossos pecados, porque o originalizador do pecado na terra é Satanás. Usou a serpente. Então, por isso que acontece. Quando um político rouba milhões, milhares não chega porque é muito pouco, né? Milhares é muito dinheirinho de pobre, né? O político rouba milhões. Ele causa morte. Por isso que muitos fazem pacto e mais pacto para tentar enriquecer com esse cara aí, Azazel. Até porque Azazel leva pessoas de caráter ruim para depois tomar culpa do que o próprio homicídio que ele faz através daquele cavalo dele, daquele cidadão que se compactuou com o Satanás. Então é muito sério. A imagem do bode aqui é usada para absorver o pecado no Velho Testamento. Hoje nós temos Cristo Jesus, né, para absorção de pecados. E assim todo o nosso conhecimento de vida que a gente tem hoje, tudo que pecamos vai para as costas de Satanás. Por isso que ele não quer que o homem se converta a Deus. Não é porque ele ama o ser humano, não é porque ele tem só inveja de Deus, não, é um pouco mentira. Teve inveja sim, mas é porque ele sabe que o nosso pecado está sobre o lombo dele. E cada ser humano, já falei 10 vezes, vai
ser cobrado de Satanás, todo ser humano que morreu, desde Adão e Eva, Caim, até por hoje, esse rapaz louco que está matando os outros aí, e tantos outros mais que matem. Então, meu amigo, meu irmão, a palavra é séria, eu só não sou um cara que lê muito bem, não sou pastor de nada, nem quero ser, né? Mas fica com essa dica. Se você morrer no erro, não é que Satanás quer você lá do lado dele não para te tormentar, que Satanás vai ser tormentado com os próprios erros dele. Ele vai cair, que nem todo mundo cai, ele vai ser um nada no meio do inferno, igual todo mundo que vai para lá. Existe inferno? Existe. Vamos chegar nesse assunto um dia, tá? Então fica com Deus. Eu li o capítulo variado porque era muito sacrifício e para nós hoje não vale nada o sacrifício de animais, e sim o nosso sacrifício de cultuação a Deus, do linguajar, da cobiça, do ódio, da raiva, do homicídio, do adultério, da prostituição. Isso sair do mundo, né? É sacrifício a Deus vivo, de louvor a Deus, de submissão, de adoração, de amor a Deus por Cristo Jesus e a Roxa Machia. Amém?